Boa tarde a todos e todas. Sou Tatiane Pestana, sou gerente executiva de relacionamento com agentes e assuntos regulatórios do ONS. Sejam bem-vindos a esse evento, esse webinar que a gente vai fazer para apresentar um novo processo, um processo que envolve os agentes e envolve decisões tomadas pelo ONS também, regulado pela ANEEL por meio da Resolução 1107 de 2024. Ele trata de um novo rito para impugnação de decisões ou atos proferidos pelo ONS, né? Então, esse webinar ele está dentro de um contexto de uma semana, da segunda semana regulatória realizada pelo ONS. É um evento, é uma semana em que contém aqui diversos eventos internos para os colaboradores da organização, mas esse webinar em especial a gente está convidando os agentes a participar para apresentar esse novo rito está estabelecido por um ato normativo da ANEEL. Então, na sequência, vou passar a palavra para a Denise, né? Começar a apresentação. É uma apresentação que vai envolver diversas áreas do ONS. E desde agora, eu quero deixar aqui algumas orientações, né? Esse webinar está sendo gravado. E a gente vai disponibilizar depois essa gravação para acesso aos agentes. Todas as perguntas que porventura, né, ou dúvidas que porventura surjam durante a apresentação, a gente pede que sejam escritas no chat, que ao final a equipe aqui envolvida vai poder esclarecer as dúvidas. E além disso, a gente vai disponibilizar também no chat uma pesquisa de satisfação aqui com relação a esse evento, e a gente conta com a participação de vocês para contribuir, trazer aí sugestões e comentários para que a gente possa, inclusive, aperfeiçoar nossos próximos encontros. Então, eu desejo uma ótima tarde a todas e todos. Passo a palavra para a Denise, que dá sequência à apresentação com vocês. Obrigada. Obrigada, Tati. Então, boa tarde. Meu nome é Denise, trabalho aqui na área de regulação e procedimentos de rede do ONS. A gente vai falar um pouco sobre o processo e o sistema de impugnação, definido aí pela resolução normativa da ANEEL 1107. Pode passar. A gente também tem o apoio aqui das áreas de contratos e contabilização, apuração da operação, e reforçando o que a Tatiane comentou, fiquem à vontade para mandar dúvidas no chat durante a apresentação, que ao final a gente vai ter um espaço aí reservado para esclarecimento de dúvidas, comentários. Então, a pauta do webinar é primeiro falar sobre a regulamentação e os procedimentos de rede, de forma breve. Depois, a seguir a gente vai mostrar o sistema de impugnações e, por fim, considerações finais e dúvidas. Bom, sobre a regulamentação, ela alterou a Resolução Normativa 1017 de 2022, foi incluído o capítulo 4, que trata da impugnação de atos praticados pelo INS. Então, foi criado esse artigo 18A, que primeiro define quais são os processos cabíveis de impugnação, então, das decisões proferidas pelo INS em única ou última instância, cabe pedido de impugnação à ANEEL quando se tratar dos processos relativos a. Então, são 4 processos definidos aí pela ANEEL. O primeiro é a apuração de indisponibilidade, restrição da capacidade operativa e sobrecarga nas instalações de transmissão da rede básica e das interligações internacionais. Depois, a apuração de indisponibilidade de empreendimentos de geração, a apuração mensal das parcelas variáveis referentes à indisponibilidade ou restrição da capacidade operativa de instalações da rede básica e, por fim, a apuração das parcelas de ineficiência por ultrapassagem, a PIU, e das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, a PIS. Pode seguir. Os outros artigos, a gente trouxe aqui alguns comentários para complementar. Então, o parágrafo 1º fala que a impugnação pode ser requerida pela parte interessada mediante a interposição de pedido perante a unidade responsável pela prática do ato em até 10 dias contados da cientificação da decisão do INS. Então, a gente colocou nos procedimentos de rede, que está em revisão no rito da ANEEL, além dos 10 dias,
definidos em regulamentação, foram adicionados 2 dias úteis, e a ANEEL também propôs isso na tomada de subsídio dos procedimentos de rede. Então, essa é a nossa proposta. Depois, incumbe à ONS, na hipótese de não reconsiderar totalmente a decisão impugnada, remeter os autos à ANEEL em até 10 dias da data de protocolização do pedido de impugnação. Então, essa responsabilidade o ONS tem nesse prazo de 10 dias e os agentes vão poder acompanhar via sistema e também via a busca processual da ANEEL, como já ocorre com todos os assuntos regulatórios na agência. A seguir, os autos remetidos à ANEEL, eles devem ser integrados por todos os documentos anteriormente apreciados, decisões proferidas, pedidos de impugnação admitidos e as ponderações finais do ONS. Então, também o ONS, quando encaminhar os autos à ANEEL, vai incluir todos os anexos e as informações referentes a esse pedido. E isso também vai estar disponível no sistema, tanto as cartas do ONS, do agente, os anexos, a gente vai disponibilizar no sistema e enviar para a ANEEL em caso de aceite parcial ou negativa. E, por fim, os últimos artigos da resolução. Parágrafo 4º trata que o pedido de impugnação deve indicar os dispositivos normativos tidos por violados e observará o rito aplicável ao processamento de recursos no âmbito da ANEEL, consoante norma de regência. Então, é obrigatório, né, ter alguma justificativa. Esse campo vai ser necessário no sistema, até para o agente identificar quais foram os dispositivos violados, né, ou qualquer outra justificativa aplicável. A ANEEL receberá o pedido de impugnação com efeito suspensivo, se assim for requerido pela parte, quando evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação. E, por fim, no artigo 2º, o ONS deverá compatibilizar os procedimentos de RIT com o disposto nessa resolução em até 90 dias a partir da data de sua publicada em dezembro, né? Então, a gente, no início do ano, mandou a proposta dos procedimentos de rede para a ANEEL já abriu a tomada de subsídio, número 4, foi concluída o período de contribuições e agora a gente está na fase de análise das contribuições. E, por último, a resolução entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Então, a vigência, ela conta a partir das decisões finais do ONS emitidas após 9 de junho de 2025, que é na próxima segunda-feira. Bom, aqui sobre os procedimentos de rede, só um histórico rápido. O ONS fez uma consulta externa com a proposta de revisão dos submódulos. A ANEEL fez a tomada de subsídio e agora a gente está aguardando a conclusão da análise das contribuições e aprovação pela ANEEL. Os submódulos alterados foram referentes aos processos cabíveis de impugnação, né? Então, o 6.7, que refere-se à apuração de indisponibilidade, restrição da capacidade operativa e sobrecarga nas instalações de transmissão da rede básica e interligações internacionais. O 6.5, referente à apuração da geração. O 8.3, que trata tanto da apuração mensal das PVs, né, referente à indisponibilidade ou restrição da capacidade operativa de instalações da rede básica, quanto da apuração do PIS e PIL. E o 6.8, que também trata da apuração do MUST, do montante de uso do sistema de transmissão. Adicionalmente, o INES também propôs alterar o submódulo 1.3, que trata da identificação e tratamento das não conformidades, e a gente até está propondo alterar o título para incluir o processo ou procedimento de impugnação, e tem todo o detalhamento centralizado nesse submódulo. Bom, agora passando para o fluxo do processo, né, ele é relativamente curto. Então, hoje já existe o processo de questionamento do agente, né, a etapa ordinária, que é feita via sistemas. Então, os sistemas que são relacionados aos processos são o SAAT, o SAMUT, o SATRA e o SAGER. Então, o agente já tem um prazo definido em procedimento de rede e rotinas que ele pode fazer um questionamento. O ONS tem a avaliação e a decisão. E depois disso, o agente também tem um prazo bem fazer um questionamento via carta, aí
envolvendo o protocolo do ONS, e depois dessa carta que sai a decisão final do ONS. Então, cada um dos submódulos tem o seu momento de decisão final. A gente quis deixar claro em cada um dos processos quando é o momento da decisão final, até para o agente poder conseguir contar, né, os prazos do processo de 10 dias corridos. No caso do SAAT, essa etapa de questionamento via sistema, ela é obrigatória para correr todo o processo, incluindo o de impugnação. Para os outros sistemas, ela não é obrigatória. E a última etapa de questionamento, que envolve a decisão final, ela precisa ocorrer para que o agente consiga abrir o pedido de impugnação. Conforme a resolução, o pedido de impugnação é a partir da decisão final do ONS. Então, essa etapa de questionamento via carta, ela é a que define a decisão final do ONS. Então, depois dessa última etapa ordinária, o agente tem 10 dias para abrir a impugnação. O ONS vai validar ou não, né, a depender do processo incorreto ou os dados estiverem incompletos ou incorretos. O ONS não valida e cancela o pedido, mas isso não onera o agente, na verdade é só um rito do processo, ele pode abrir de novo corretamente para a mesma decisão final do ONS, isso foi até uma contribuição que a gente acatou nos submódulos e enviou para a ANEEL com essa exceção. Depois de validado, tem a avaliação do ONS e, caso não aceite ou aceite parcialmente, precisa enviar aí em até 10 dias também a carta com todo o anexo para a ANEEL. O agente vai receber notificações sobre o andamento e sobre a conclusão do processo automaticamente via sistema e também vai estar disponível uma página de consulta. A qualquer momento o agente pode, a partir do ID do pedido de impugnação, consultar o andamento desse pedido. Agora eu vou passar para a Tayana, que vai mostrar um pouco sobre o sistema de impugnação. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Tayana, também sou da Gerência Executiva de Relacionamento com os Agentes e Assuntos Regulatórios e vou apresentar um pouco do sistema de impugnação para vocês. Seguindo, lembrando que para ter o acesso ao sistema, o usuário ele tem que estar logado no Sintegre, e uma vez tendo esse acesso, ele precisa primeiro se associar ao sistema de impugnação. Então, aqui está uma tela do Sintegre, né, para fazer associação. Ele tem que ir no meu perfil, meus sistemas, em seguida vai aparecer a página de meus sistemas e é só ele inserir a página, a palavra impugnação, que vai aparecer a impugnações ONS, conforme está descrito na tela, é só ele fazer essa associação ao sistema. Bom, uma vez associado, lembrando que o acesso é somente aos agentes com os eventos cadastrados no sistema SAAT, SAMUST, SATRA e SAGER, que são os processos passíveis de impugnação. Então, uma vez na página, é só acessar na parte de serviços o sistema de impugnação. Lembrando que qualquer dúvida no acesso ou orientações, é só entrar em contato com a página do Sintegre, com a central do ANS, através da própria página do Sintegre ou do telefone de 887 ou do e-mail ons.org.br. Bom, uma vez precisa incluir o e-mail na aplicação da Microsoft, então é só nessa primeira tela inserir o e-mail, selecionar a opção envie o código para o e-mail e depois só inserir esse código aqui nessa terceira tela. Uma vez fazendo o login, para solicitar o pedido de impugnação no sistema, é só acessar novo caso. No primeiro acesso, você clica nessa prancheta aqui indicada no número 2, depois impugnações, e por fim, controle de impugnações, indicado nesse número 4. Após o primeiro acesso, ele faz o acesso ao controle de impugnações através de processos recentes, indicado aqui nesse relógio, e por fim, ele clica no novo caso na página inicial. Bom, vai abrir uma tela do novo caso, é só o usuário inserir a carta do ONS que consta da decisão final do processo passivo de impugnação. Aqui a gente colocou um exemplo, porque para inserir todo esse código, né, o CTA espaço ONS, DTA/RE. Esse aqui é só um exemplo, mas ele tem que inserir esse código completo.
Além disso, informar o agente e clicar em buscar carta. Lembrando que aqui vai aparecer a data de solicitação e, conforme descrito na resolução, a data de solicitação do pedido de impugnação ela é limitada ao prazo de 2 dias úteis mais 10 dias após a decisão final do ONS. Além disso, na própria página vai aparecer a opção de selecionar o processo de apuração, conforme descrito na resolução. Existem 5 casos, que são eles, né? A apuração da transmissão no SATRA, a apuração da geração no SAGER, a apuração financeira da PV no SAAT, a apuração dos encargos referentes ao PIO e a PIS, e, por fim, a apuração do MUST no SAMUST. Então, o usuário vai selecionar um desses processos e clicar na opção Criar. Em seguida, vai aparecer a opção de informar as informações respectivas ao processo solicitado. Aqui a gente colocou uma tela indicando a apuração das parcelas por ineficiência por ultrapassagem do PIO e da PIS no financeiro, e é só o usuário inserir as informações solicitadas. Lembrando que para cada processo é necessário selecionar e confirmar as informações do evento relacionado à carta do ONS. E como a gente comentou, como eu comentei, as informações variam de acordo com o agente e o processo selecionado. Bom, uma vez informando as informações, é necessário também a justificativa do pedido de impugnação. Aqui também vai aparecer a contagem do tempo restante para solicitação do pedido, e também um ponto de atenção que seria que, conforme submodelo 1.3, o pedido de impugnação ele considera apenas a materialidade e a documentação das etapas anteriores ao processo. Esse é um ponto de atenção e bem importante. Também no sistema, uma vez solicitado, na opção da caixa de entrada, o agente ele vai conseguir visualizar todas as solicitações do pedido de impugnação. Além disso, ele vai poder acompanhar as notificações que chegarão via e-mail, tanto após a solicitação do pedido quanto a deliberação do ONS, e também consultar os pedidos que ele solicitou no sistema. Aqui a gente colocou a parte de consulta, né? É possível consultar os pedidos através dessa lupa Consultas, Aplicação, Consulta e Impugnação do ONS. E através dessa página, o agente vai informar o ID, como a Elise citou, e clicar em buscar e vai aparecer todo o detalhamento desse pedido. Além disso, aqui a gente colocou a parte de notificações, que após a criação do pedido, né, encaminhado um e-mail confirmando o pedido e informando a ID da solicitação da impugnação. Aqui nessa primeira imagem a gente colocou um exemplo desse e-mail que vai chegar ao usuário, e esse segundo exemplo é o resultado final, né, a deliberação do ONS, informando se o pedido foi concluído como acatado parcialmente ou não acatado. Lembrando que, se não acatado ou acatado parcialmente, ele será enviado para a ANEEL com toda a documentação referente ao processo. Bom, Obrigada, pessoal. Agora, a Denise vai retomar a apresentação. obrigada, Tayana. Só reforçando que a gente vai disponibilizar a gravação também. Pode ter sido um pouco rápido, né? A ideia é deixar isso disponível para vocês também, é ter uma visão inicial do sistema, mas com certeza a gente vai disponibilizar e ficar disponível para guias, né? Como está aí no segundo bullet, para vocês verem com calma como usar o sistema. Então, para considerações finais da apresentação, o detalhamento do processo consta nos procedimentos de rede, que foram disponibilizados tanto na consulta externa quanto na tomada de subsídios da ANEEL, e ainda está em andamento, mas imagino que esteja em etapa final de aprovação. Todos os guias, vídeos para auxiliar o sistema vão estar na página de conhecimento do Sintegre. E aí alguns pontos importantes de atenção. Para viabilizar o pedido de impugnação, reforçando, é necessário que o questionamento final via carta no protocolo do ONS seja feito com a decisão final do ONS emitida após a vigência da Resolução 1107, ou seja, após segunda-feira, né, 9 de junho de 2025. E o pedido de impugnação não inclui nova materialidade em relação às etapas anteriores de questionamento, considerando que os prazos até são maiores, né, para incluir
documentação nova, lembrando que o prazo desse processo são 10 dias corridos, então realmente não cabe uma nova materialidade com relação ao que já foi feito na etapa ordinária. E dúvidas sobre o acesso ao sistema ou demais esclarecimentos específicos de cada processo, a gente pede que centralize via central de atendimento do INS. Bom, agora a gente vai passar para a etapa de dúvidas. Vou passar para a Beth. Olá, boa tarde a todos. Ratificando o que a Denise falou, nós vamos começar a leitura das dúvidas que foram inseridas aqui no chat e os respectivos colaboradores responsáveis por cada processo das dúvidas lançadas responderão aqui online. Gostaria de frisar, eu trabalho também na área de relacionamento com os agentes, e qualquer dúvida sobre o acesso, sobre o sistema, para entrar em contato com a central de atendimento do ANS, nos endereços que estão no último slide, sempre de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, que é o nosso funcionamento.